A diferença entre o DMAIC e o Design for Six Sigma, eu disse o seguinte, que o DMAIC, ele foca em eliminar defeitos. E os defeitos que são provenientes da variabilidade. O Design for Six Sigma, eu não estou falando exatamente de defeitos, estou falando de modos de falha. Né? Então, eu coloquei aí uma ilustração celular, tá? Como exemplo aqui. Tá? O que seria um defeito de um celular, por exemplo? Quando eu compro um celular, tá? E a tela, ou durante durante o processo de fabricação, né? Antes de chegar ao cliente, durante o processo de fabricação do celular, por exemplo, tá? E eu tenho um índice de telas riscadas, por exemplo, né? A tela touchscreen aqui riscadas. Bom, o risco na tela é um defeito. E nem todos os celulares que são produzidos saem com risco na tela. Tá? Então, existe uma variabilidade. Alguns celulares saem da produção ok, com a tela perfeita, em perfeito estado, e alguns celulares podem sair com uma tela riscada ou com uma tela manchada, algum tipo de defeito desse tipo. Tá? Então, o DMAIC ele vai tratar de eliminar esses defeitos. E aí eu tenho que caracterizar o defeito. Qual o tipo de defeito que eu vou tratar? É risco na tela ou é manchas na tela? Né? Tá certo? Então, eu vou trabalhar... Ou ambas. Né? Então, eu vou tratar de identificar as fontes que geram essa variação. Por que alguns celulares saem da produção com a tela manchada ou riscada e outros não? Tá? Então, eu vou tratar de resolver esses tipos de problemas. E pode ser problemas de processo, de manuseio, e causas distintas que podem gerar essas variabilidades de processo que me geram um defeito, que é a tela riscada ou a tela manchada. Tá? Isso é DMAIC. Vou trabalhar com DMAIC. O que é o módulo de falha quando eu falo de Design for Six Sigma? Veja, ela vai um pouco mais além disso. Não basta apenas que a tela, falando da tela, ela esteja sem defeitos, ou seja, sem riscos ou sem manchas, tá? Ou com, no caso aí, com qualidade, tá? Mas essa qualidade, ela tem que durar ao longo do tempo. Então não adianta eu comprar o celular agora, tá? E no primeiro uso que eu tenho do celular, na mão do cliente, aí já na mão do cliente, a tela ela risca ou ela começa a aparecer manchas ao longo do tempo com base do uso do celular. Eu começo a usar o celular e a mancha na tela, o LCD da tela começa a manchar. Opa! Isso não pode acontecer. Então, eu estou falando de um módulo de falha aí. Qual que é o módulo de falha? Tá? Ou a tela ela risca facilmente, ou seja, eu tenho uma película na tela, o tipo de vidro que é utilizado, alguma coisa assim, ela é muito frágil, ela não é tão resistente a riscos. Então, só de colocar o celular no bolso, ela já risca facilmente, então eu teria que ter uma tela mais resistente ao risco. Isso é uma característica que vai ter que mudar o design da tela, tá? Eu teria que ter outro tipo de material, talvez, material mais resistente, ou uma película diferente, aí uma proteção que de repente tenha que ser aplicada na tela para tornar ela mais resistente a riscos ao longo do tempo, tá? Então, é uma característica de design. Então, quando eu falo de modo de falha, o produto ele tem que ter uma qualidade que dure ao longo do tempo. Tá? Quanto tempo isso vai durar? Depende da especificação que é colocada pelo engenheiro ou da expectativa que o cliente tem. Né? Logicamente, quanto mais tempo durar, melhor, mais confiável o celular é. Então, a confiabilidade, eu entro aí no conceito do que? Né? Na questão do modo de falha. Que meu produto tem que ter qualidade, mas ele tem que ser confiável e tem que ser robusto. Então, Design for Six Sigma, ele vai trabalhar com esses dois elementos, com a confiabilidade e a robustez de engenharia. Tá? Meu produto ou meu serviço ou meu processo ele tem que ser confiável e a confiabilidade quer dizer que tem que manter o meu padrão de qualidade ao longo do tempo. E tem que ser robusto. Robusto, o que significa robustez? Que mesmo com as condições de uso, meu produto continua funcionando da mesma forma. Então vamos pensar da seguinte forma, né? A minha tela, eu estou falando da tela, ela tem que ser resistente a riscos, ela é confiável ao longo do tempo. Tá? Ela não pode apresentar manchas. Sim, perfeito. Não pode apresentar manchas ao longo do tempo. Então, não é porque o celular aquece que começa a aparecer manchas na tela por causa do aquecimento do celular. Não pode acontecer isso. Então, isso tem a ver com a confiabilidade. E o que é suportar as condições de uso? A robustez. Né? A robustez puxa, tá frio,
a tela tem que estar lá nas mesmas condições. Ela não pode aparecer manchas porque teve uma variação da temperatura ao longo do tempo, tá? Ou ao longo do dia. Também não pode acontecer de que o celular muda, né? A tela muda quando tem muita claridade e pouca claridade, e aí eu não consigo. Não, as condições de uso ela tem igual, ela tem que ser robusto a diversas condições de uso, ou seja, o celular, a tela, eu consigo enxergar ela, eu consigo ter uma boa visualização dela, tanto em ambientes fechados como os abertos. Isso é condições de uso. Então, isso tem a ver com a robustez. Tá? A robustez ela está relacionada com as condições que eu tenho de uso do celular, tanto o uso do celular fora do ambiente, tá? Como dentro de algum ambiente, tá certo? E ao longo do tempo, que tem a ver com a confiabilidade, tá certo? Então, é isso que tem a ver com o Design for Six Sigma. O Design for Six Sigma ele vai focar em melhorar a qualidade desse produto, tá? Tornando ele mais confiável e robusto em função do uso do cliente. Tá? Então, essa é a diferença. Quando eu vejo que a qualidade do meu produto está sendo afetada, tá, ao longo do tempo, tá, ou em função das condições de uso do meu cliente, eu tenho que trabalhar com Design for Six Sigma, tá bom?